Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Segurança Pública do Pará realiza coletiva para falar sobre assassinatos de 10 pessoas em Belém. Nona edição da Coleta Nacional de Alimentos. Justiça Federal realiza mutirão em Belém. Pedras no rim, ingestão de líquidos é a melhor maneira de evitar o problema. E uma conversa com o poeta e escritor Avertano Rocha. E no quadro Direitos, vamos falar sobre direito à informação. Hoje é quarta-feira, 5 de novembro, Nazaré Notícias já está no ar. Nesta manhã, a Secretaria de Segurança Pública do Pará realizou uma coletiva de imprensa para se pronunciar sobre o assassinato de 10 pessoas, entre elas um policial militar, na noite desta terça-feira, nos bairros da Terra Firme, Guamá, Marco, Jurunas e Sideral. Após a série de mortes, boatos de insegurança começaram a circular pelas redes sociais, espalhando medo na população de Belém. A coletiva aconteceu na sede do Comando-Geral da Polícia Militar e contou com a participação do Comandante-Geral da Polícia Militar, Coronel Daniel Mendes, e do Delegado-Geral da Polícia Civil, Ilmar Firmino. E nós vamos conversar com o Tenente-Coronel Leno Carmo, assessor de comunicação da Polícia Militar do Pará. Coronel Carmo, como é que está a situação de Belém hoje, haja visto a grande quantidade de informações que circularam nas redes sociais? Nós estamos com todo o trabalho, Marcos, de reforço de policiamento em toda a cidade. Contudo, é importante destacar duas situações. Primeiro, o nosso trabalho tem sido principalmente de repor a verdade, uma vez que foi divulgado, e até de forma, em muitos casos, irresponsável, de divulgação de que estaria realmente uma situação de terror na cidade, quando isso não procede. Desde o momento, inclusive, foi registrado o último óbito na madrugada já dessa quarta-feira, nós não tivemos registros de anormalidades, fora do que realmente é comum dentro do aspecto da segurança pública. Portanto, a população pode ficar tranquila, o policiamento está reforçado por medida preventiva e a atuação da Polícia Militar está sendo conjunta com os demais órgãos de segurança, e todo o trabalho que está sendo feito no sentido de garantir a tranquilidade para a população. Repetimos, estamos realmente tendo um grande trabalho no sentido de repor a verdade e de colocar realmente aquilo que está acontecendo. A cidade não passa por nenhum tipo de ataque, de ações, de qualquer situação. A Polícia Militar está nas ruas com reforço de caráter preventivo e nós estamos garantindo a tranquilidade para toda a população. E, Coronel, então a informação de que Belém estaria sitiada, como foi dito, que a Universidade Federal do Pará seria invadida, as universidades também, as faculdades particulares poderiam ter alguma retaliação nesse sentido, tudo isso é boataria? Infelizmente, tem pessoas que se aproveitam de uma situação como é que aconteceu, uma situação até atípica, pelo número de homicídios que aconteceram no final da noite, invadindo um pouco pela madrugada de quarta-feira, e querem causar terror por N interesses, interesses de diversos tipos. No entanto, a Polícia Civil também, em apoio a esse trabalho, já está fazendo a investigação e, inclusive, irá responsabilizar, dentro de cada caso, logicamente, mas, inclusive, em caráter legal, as pessoas que estão fazendo essa divulgação, que estão compartilhando informações que não procedem. Nós voltamos a definir, a repetir, a cidade não passa por nenhum tipo de ameaça de ataque, de invasão, nem em colégio, nem em faculdade, não há essa realidade. Nós estamos com policiamento preventivo, nós estamos com reforço de policiamento, estamos monitorando as principais áreas, entrando em contato inclusive com diretores de escola, de faculdades. Estamos, além do Comando de Policiamento da Capital, o Comando de Missões Especiais também da Polícia Militar, o apoio da Polícia Civil, da Guarda Municipal, da Polícia Rodoviária Federal, para justamente que a população tenha a certeza de que essa boataria, essa mentira que está sendo colocada por meio das mídias sociais não passa apenas de má intenção das pessoas que estão fazendo esse trabalho, que, no entanto, reforçamos, estão sendo monitoradas e certamente serão identificadas e responsabilizadas pelo tumulto que estão causando e pelo prejuízo em várias ordens
que estão causando à população paraense. A Polícia Militar está nas ruas, o sistema de segurança garante a segurança da população e todo o trabalho está sendo feito no sentido de repor a verdade. Por isso nós contamos e muito, Marcos, com o apoio dos órgãos de imprensa e agradecemos o espaço aí da TV Nazaré para nos ajudar a realmente colocar o que é a verdade dos fatos. Ou seja, não há qualquer tipo de ameaça na nossa cidade, não há possibilidade ou informação de que a Presidência da República teria feito algum tipo de comunicação. A situação está sob total controle, os órgãos de segurança estão atuando, as instituições podem trabalhar normalmente, as pessoas podem se deslocar normalmente na sua rotina de atividades, que não há qualquer tipo de ameaça à população. Voltamos a dizer, é apenas um trabalho, infelizmente, de pessoas que, de forma até irresponsável, estão agindo no sentido de tentar colocar pânico na situação, mas a informação de qualquer tipo de anormalidade, ela é improcedente. E, Coronel, a Polícia Militar tem indícios do que poderia ter acontecido para que fosse gerada essas 10 mortes? Nós tivemos um caso, né, que foi a morte de um policial militar nosso, em umas circunstâncias que estão sendo investigadas pela Polícia Civil, e logo na sequência tivemos um número mais ou menos de 4 a 5 homicídios na mesma região onde aconteceu, ou seja, aquela região de Guamá, Terra Firme. A partir daí, nós tivemos alguns casos isolados de homicídios em outras áreas da cidade, mas que tudo está sendo investigado no sentido de verificar se há alguma correlação entre essas mortes. O trabalho está sendo de identificação das vítimas e depois, logicamente, de levantamento pericial para que tudo possa ser esclarecido e adotadas as providências, inclusive com a responsabilização de todas as pessoas envolvidas nesses crimes. Então tá, muito obrigado, Coronel Leno Carmo, pelas suas informações e pela disponibilidade em atender a gente aqui da TV Nazaré. Muito obrigado, um grande abraço e confiemos no sistema de segurança pública. Ok, muito obrigado. E por falar de segurança, o advogado Paulo Barradas conversa com Patrícia Nascimento sobre justamente esse assunto, que é a divulgação de informações. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. O advogado Paulo Barradas, que está conosco todas as quartas-feiras no nosso quadro Direitos, também é professor de ética em uma universidade particular aqui em Belém, não é, doutor Paulo? E a gente pode falar sobre essa questão da ética, digamos assim, na transmissão das informações. A gente sabe que as redes sociais não são fontes profissionais de jornalismo, né? Mas a gente sabe que para divulgação em fontes de veículos profissionais é preciso apuração, é preciso checagem das informações. Como é que o senhor analisa essa divulgação, essa disseminação de informações que aconteceu desde a noite de ontem aqui em Belém? Sem dúvida, Patrícia. A informação é um direito público subjetivo de todo cidadão. Todo cidadão tem direito de ser informado. Mas a informação que o cidadão tem direito é a informação de interesse público, não a informação sobre a vida privada das pessoas. E a informação de interesse público, quando ela é emitida em meios onde vão atingir muitas pessoas, na imprensa, pelas redes sociais e por aí afora, elas devem ter, por obrigação legal, toda a responsabilidade do mundo, porque uma informação errada pode criar um movimento que dê mais trabalho para o Estado explicar a normalidade, trazer a normalidade. Então, toda a informação ela deve ser checada antes de ser repassada. Então, quem recebeu uma informação de caráter sensacionalista, informação de que coisas absurdas como Belém está sitiada, como o poder público perdeu o controle, isso não existe. A gente viu aí quando o coronel colocou a real situação, a gente está vendo que o Estado está no controle absoluto da situação. Está acontecendo alguma coisa que está sendo investigada, mas que o Estado vai tomar a rédea da situação e vai resolver. Não precisa para isso criar pânico, não precisa para isso criar aquele clima de insegurança, de instabilidade, porque estamos todos sob responsabilidade e sob os cuidados do Estado. E o Estado está adotando todas as providências que estão dentro da sua competência para garantir a normalidade pública. Ou seja, além das mortes, que isso está sendo investigado, e além do boato, nada ocorreu de anormal. Então, o cidadão comum, esse não foi atingido em absolutamente nada. Só causou medo, pânico e, graças a Deus, nada além disso. Agora, dentro desses boatos que nós vimos, que nós observamos nas redes sociais desde ontem,
divulga-se a informação de que essas pessoas que morreram ontem foram vítimas de pessoas que queriam fazer justiça com as próprias mãos, enfim, principalmente em bairros da periferia de Belém, né, com uma população extremamente vulnerável. A gente sabe que isso não a legislação brasileira não autoriza esse tipo de conduta. O Major Leno Carmo, nós ouvimos, o Coronel Leno Carmo ouvimos ainda há pouco, ele tranquilizou a população em relação a isso, mas a gente sabe que esse tipo de conduta, enfim, falava-se de grupos de extermínio, milícias, a gente sabe que isso não é autorizado pela nossa legislação. Não, a legislação, inclusive, criminaliza essas questões de fazer justiça pelas próprias mãos. O direito de punir, ele pertence ao Estado e só o Estado pode exercê-lo, ele não pode delegar a ninguém. Então, essas pessoas que pretendem fazer justiça privada, isso não existe mais, estão cometendo crime, por isso a polícia está investigando e certamente vai conseguir punir os culpados e acabar com esta instabilidade toda que está gerando esse frisson todo de forma absolutamente desnecessária. Agora nós vimos, doutor Paulo, a divulgação de imagens, né, de pessoas mortas sendo divulgadas no Facebook, em outras redes sociais. Essas pessoas que divulgaram essas imagens, essas informações, elas podem sofrer alguma penalidade, alguma sanção? Elas terão certamente, tanto aqueles que criaram a notícia como aqueles que repassaram a notícia têm responsabilidade sobre o que estão repassando e podem ser chamadas a juízo para informar ou para justificar o porquê de estarem fazendo aquilo. Mortes, Patrícia, ocorrem, infelizmente, todo dia em todos os estados. Não se sabe se aqueles cadáveres que foram mostrados em redes sociais e que também por outros meios foram disseminados, se tem a ver com o crime que está sendo investigado pela polícia. Segundo, a investigação compete à polícia. Então ninguém tem interesse de ficar periciando ou ficar chafurdando história qualquer que seja. Vamos deixar a polícia investigar e vamos ver de onde surgiu tudo isso, porque a quem interessa esse clima de frisson? Essas pessoas, certamente, numa investigação que a polícia vai fazer, que o Estado vai fazer, surgirão. E aí, então, o Estado poderá punir aqueles que merecem ser punidos e, evidentemente, separar o joio do trigo. Mas, jamais o clima de frisson e de instabilidade, de medo, pode se disseminar na sociedade, que é isso. A vida da nossa sociedade está comum, está normal e o Estado é muito maior do que boatos. Agora, para além desse fato que aconteceu na noite de ontem, a gente vê todos os dias nas páginas dos jornais as fotos de vítimas, né, de assassinatos, de vários tipos de violência. Isso também pode ser questionado, pode ser punido. De que forma pela lei brasileira? Olha, diz a criminologia, os cientistas que estudam o crime, que um percentual, em toda a sociedade haverá um percentual de crimes. Isto é inevitável. Agora, esse percentual será maior ou menor a depender do equilíbrio com que essa sociedade vive. Isto é um assunto muito maior do que um caso isolado, isso que aconteceu de ontem para hoje. Se é que aconteceu alguma coisa além do que acontece todas as noites, vai ser estudado pela polícia, o Estado vai nos informar o que é, e isso não pode alterar a vida de ninguém. Esses boatos, volto a dizer, a quem beneficiam os boatos, a quem beneficia o medo, a quem beneficia a insegurança. Essas pessoas têm que ser imediatamente localizadas, punidas e isoladas para não fazerem mais isso em sociedade. Tá certo. Muito obrigada, doutor Paulo, pela sua participação aqui conosco. A gente lembra que o doutor Paulo Barradas está conosco todas as quartas-feiras no nosso quadro Direitos. Se você quiser sugerir temas, você pode ligar, você já sabe, para o 4006-9211. Marcos. Obrigado, Patrícia. Obrigado, professor Paulo. 8 de novembro é o Dia Nacional da Coleta de Alimentos. A 9ª edição da campanha envolve mais de 60 cidades e 5 mil voluntários em todo o Brasil. Caroline Guimarães tem mais informações. Essa é uma campanha que acontece desde 2006 e já entrou para o calendário nacional. Na primeira edição, arrecadou cerca de 700 toneladas de alimentos. E para falar sobre essa campanha, está aqui ao meu lado o Márcio Ares, que é um dos coordenadores. Márcio, obrigada por conversar conosco. Primeiro, qual é o objetivo dessa campanha? Bom, substancialmente fazer a coleta de alimentos, não é? Mas se a coleta é baseada num gesto e um gesto educativo. O educativo no sentido de que nos educamos, não é, para sair de nós mesmos e ir ao encontro do outro, quebrar as barreiras, ser mais nós mesmos, não é? E crescer na esperança, que o mundo tanto precisa hoje de esperança. A campanha acontece agora, no dia 8 de novembro. Como as pessoas devem fazer para doar alimentos?
Bom, é um dia nacional de coleta, portanto, nós vamos a alguns supermercados fazer esta coleta. E a doação de alimentos é feita lá mesmo, ou seja, a experiência é nós abordarmos, termos um encontro com os próprios clientes do supermercado. Então, ao chegar lá, a gente aborda e explica o sentido todo da campanha da coleta e pede a eles que, ao comprar, fazer as suas compras, eles tragam alguma coisa também. Agora, esse é um bonito e um grande gesto de solidariedade, né? O que é feito com todo esse alimento que é arrecadado no Brasil? Bom, nós trabalhamos em parcerias com bancos de alimentos. Especificamente aqui em Belém e no Brasil como um todo, acredito que o maior parceiro nesse sentido é o programa Mesa Brasil do SESC. Então, nós simplesmente ou apenas coletamos os alimentos. No próprio dia, esses alimentos já são recolhidos pelo SESC, que manda os seus caminhões fazer, pelo Mesa Brasil, e geralmente uma semana depois, ou mais tardar 10 dias, 15 dias depois, esses alimentos são distribuídos para as instituições que são cadastradas junto ao programa Mesa Brasil do SESC. As pessoas têm como acompanhar todo esse processo? Na verdade, a coleta não pode acontecer, não tem como acontecer sem os voluntários. No dia da própria coleta, nós sempre temos pessoas do Mesa Brasil junto conosco e nós temos uma lista das instituições, das prováveis instituições para onde vão os alimentos. E uma semana depois, como eu já disse, quando os alimentos serão distribuídos, nós então podemos, quem quiser pode também acompanhar. Muito obrigada, Márcio, por suas informações. Lembrando, então, que a coleta de alimentos acontece nesse dia 8 de novembro nos supermercados aqui de Belém e também de Ananindeua. Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias. E quem quiser mais informações sobre a coleta de alimentos é só ligar para o número 91, que é o código de área, 98162-5136. Vamos falar de economia. Segundo pesquisa da Serasa, mais de 24% dos brasileiros se endividaram no primeiro semestre deste ano. O percentual de pessoas endividadas no primeiro semestre deste ano equivale a mais de 35 milhões de brasileiros. O estudo apontou que na classificação por faixa etária, as pessoas com idade entre 26 e 30 anos foram as mais endividadas. Já os idosos, acima de 70 anos, são os que mais estão em dia com as contas, representando 10% dos endividados. Entre as regiões do país, o Sul apresentou o menor índice de dívidas, com 22,4%, e o Norte foi a região com maior taxa de inadimplência, com 31,1%. E agora nós vamos falar de educação. O mestrado em Educação da Universidade do Estado do Pará está com as inscrições abertas até o próximo dia 10 de novembro. O processo seletivo aprova estudantes para iniciar o curso no próximo ano e é composto por 4 fases: uma prova escrita subjetiva, análise da proposta de pesquisa, entrevista e análise do currículo Lattes. A prova escrita subjetiva ocorrerá no dia 24 de novembro e a lista dos aprovados será divulgada no dia 16 de dezembro no site da UEPA. Mais de 5 mil processos envolvendo agricultores rurais do Pará estão sendo julgados no mutirão da Justiça Federal em Belém. A aposentadoria, auxílio-doença e salário-maternidade são as principais demandas. A audiência é rápida, dura em média 15 minutos. O juiz ouve o autor da ação, que neste caso é Dona Maria Geralda. Trabalha com reumatismo, E a senhora planta o que lá? Planta de tudo, porque nós plantamos mandioca, plantamos macaxeira, plantamos cana, porque às vezes... Qual é a mandioca que a senhora planta? Nós plantamos a mandioca branca, amarela, Aos 60 anos, a agricultora quer se aposentar. Diz que trabalhou a vida inteira na roça e com a idade avançada enfrenta dificuldades. Porque a gente precisa muito disso, demais, da ajuda, Eu não tenho ajuda nenhuma, do governo, nada, E aí, então, a gente está lutando para isso, para a gente se ajuda, eu com meu esposo, e a gente tem problema de saúde, depende de remédio caro,
O pedido de aposentadoria de Dona Geralda tramita há 2 anos na Justiça. O processo faz parte de 5.400 ações julgadas durante o mutirão da Justiça Federal em Belém. São atendidos processos já ajuizados, com audiência agendada para 2015. O mutirão é importantíssimo, entendeu? Ele impressiona pelos números. Vai ser um mutirão que vão ser julgados 5.400 processos. Serão atendidas aproximadamente 1.000 pessoas ao longo desses 12 dias, entendeu? E quem são os beneficiários, os usuários? São exatamente o quê? O segurado especial. Quem é o segurado especial? É o pequeno trabalhador rural, é o pescador artesanal, é o extrativista, ou seja, são pessoas que laboram para a sua subsistência. São as pessoas, digamos, os hipossuficientes, as pessoas mais pobres. Então, esse mutirão, ele faz um resgate de cidadania, porque ele, ao invés do processo ser julgado ao longo de 2015, em 2 semanas nós vamos julgar esses processos. Os processos se referem principalmente a aposentadorias, auxílio-doença e salário-maternidade, que é o caso de Valnete. A produtora rural engravidou há cerca de 1 ano, mas nunca conseguiu o benefício. Eles recusaram a primeira vez, né, que tinha que passar para uma outra audiência, né, com eles, como está acontecendo hoje, porque esse dinheiro já era uma ajuda para comprar algumas coisas para o bebê, que não tinha, entendeu? Para atender os milhares de processos envolvidos no mutirão, a Justiça Federal conta com a parceria de diversas instituições, entre elas o INSS, o Corpo de Bombeiros, a Caixa Econômica Federal, a CEMOB e o Exército Brasileiro, que fornece apoio tático aos autores e testemunhas dos processos. No último mutirão da Justiça Federal em Belém, 78% dos processos julgados tiveram acordo. Então, e essas pessoas, elas chegam aqui, elas são recepcionadas, você pode observar que não há fila, e não é para haver fila, é porque é para a pessoa ter a dignidade de estar sentada, esperando, porque elas são recebidas, é feita a triagem, elas vão para um auditório, ficam sentadas e depois encaminhadas para a sala de audiência. É na hora, ela sabe na hora o que aconteceu. Quando é caso de acordo, e que no último mutirão nós tivemos um percentual de 78% de acordo, já é certo e definitivo o resultado. A pessoa sabe o que aconteceu, enfim, ou em um pequeno percentual, em torno de 6%, o juiz vai julgar. Aí sim pode haver recurso, aí sim a situação ainda fica indefinida, mas via de regra já sai com antecipação de tutela. E você acompanha ainda nesta edição Pedras no Rim, ingestão de líquidos é a melhor maneira de evitar o problema. E uma conversa com o poeta e escritor Avertano Rocha. E voltamos com Nazaré Notícias, agora falando de saúde. São muitos os casos de pessoas com pedra nos rins no Brasil. A doença causa fortes dores e, em muitos casos, a necessidade de internação. Quem já teve pedra nos rins sabe o quanto dói. A doença acontece quando há acúmulos de cristais existentes na urina. Surge por conta de um desequilíbrio, né, entre os mecanismos que no nosso processo urinário tem de supersaturação e diluição da cristalização da urina. Essa é uma doença relativamente comum aqui no Brasil. De acordo com uma pesquisa do DataSUS, são internadas por mês cerca de 6 a 7 mil pessoas com fortes dores causadas por pedras nos rins. Geralmente, quando o paciente tem cálculo renal, ou ele tem um achado, vai fazer um exame de imagem por outro motivo e tem o diagnóstico de um cálculo renal, ou ele se manifesta pelos sintomas principais, que é uma dor de forte intensidade, tipo cólica, que começa na região lombar e que irradia para o abdômen e às vezes chega até a área de genitália do homem e da mulher. A doença pode ser causada por fatores genéticos, dietéticos e até por outras doenças, como obesidade, diabetes e hipertensão. Ela pode ser um reflexo de uma outra doença, ela pode ser secundária a algumas doenças, né? Atualmente estão muito ligadas às síndromes metabólicas, onde a gente tem principalmente a hipertensão, diabetes, a obesidade, né? Fatores como o sedentarismo também estão favorecendo a formação de cálculos. O tratamento pode ser feito com medicações e procedimentos cirúrgicos, mas o principal fator para tratar essa doença é a ingestão de líquidos. O tratamento tem vários fatores que a gente tem que associar.
desde o dietético a medicamentoso, chegando até uma intervenção cirúrgica, né? Então, dependendo do tamanho deste cálculo, a localização dele, se está associado à infecção ou não, é que vão se decidir as condutas. Geralmente, o que é importante nesse caso, sempre em qualquer conduta, é iniciar pelo aumento da ingesta de líquidos. Com a falta de água no organismo, a gente tem menos líquido para filtrar e eliminar as impurezas. Então, a água é também a melhor maneira de evitar essa doença. Na maioria das vezes, você vê que o hábito alimentar associado a baixa ingesta de líquidos, às vezes é o suficiente para você, com a mudança desses hábitos, não ter mais a ocorrência novamente de uma nova formação de cálculo. Então, ingerir líquidos é importante, em média, de 30 a 40 ml por quilo dia de líquidos no dia a dia, né? Tendo um cuidado de que quem trabalha mais no calor excessivo ou quem trabalha mais na umidade do ar, em lugares fechados, em 12 horas em ar-condicionado também favorece. Então, é a ingesta de líquidos associado à redução de alimentos ricos em sódio. Faleceu ontem o padre Raimundo dos Santos Carvalho Filho, conhecido como Padre B.A. Ele era pároco da paróquia Coração Eucarístico de Jesus e desde o dia 26 de outubro estava hospitalizado em Belém. O Padre B.A. tinha 46 anos e nasceu em Marituba, na região metropolitana de Belém. Ele foi ordenado padre em 1999 por Dom Vicente Zico. Atuou como vigário paroquial na paróquia São José, em Castanhal, e também nas paróquias Nossa Senhora do Bom Remédio e Nossa Senhora Rainha da Paz, em Belém. Foi o primeiro pároco da paróquia Natividade de Nosso Senhor Jesus Cristo. Desde março de 2011, assumiu a paróquia do Coração Eucarístico de Jesus, no bairro do Mangueirão, em Belém. No próximo sábado, o Padre B.A. daria início, com a comunidade paroquial, à construção do centro social da paróquia. Padre B.A. sofreu um acidente vascular cerebral e um infarto no último dia 26 e, desde então, estava hospitalizado em Belém. Deus vos abençoe e guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E a Guarda de Nazaré da Basílica Santuário comemora 40 anos de sua fundação este ano. Para celebrar a data, neste domingo, haverá uma missa em ação de graças pelos 40 anos do grupo. A celebração será presidida pelo pároco da Basílica de Nazaré, Padre Valdeci Souza, e que irá contar com o fundador do movimento, Padre Giovanni Incampo. Também haverá a participação do coral da Guarda de Nazaré e no dia 14 deste mês será realizada uma festa em um clube social de Belém. A Casa da Linguagem, em Belém, vai ministrar oficinas preparatórias para o Enem. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, ao todo, são 10 cursos com conteúdo programático específico para a parte gramatical e literária da prova do Enem. As oficinas acontecem desde o dia 16 de outubro. As aulas estão sempre lotadas nos 4 horários. Qualquer pessoa pode participar. Essas oficinas fazem parte do projeto de linguagem verbal produzido pela Fundação Curro Velho ao longo do ano. Mas, neste período, tratam de assuntos específicos da prova do Enem. As aulas seguem até esta sexta-feira, dia 7. Para mais informações, basta ligar para a Casa da Linguagem, através do número 3110 2250. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. Os participantes do programa Bolsa Família de Belém devem realizar recadastramento para continuar recebendo o benefício mensal. A Fundação Papa João XXIII já iniciou um mutirão para atender as famílias. A ação segue até sexta-feira no Centro Integrado de Inclusão à Cidadania, na Avenida Almirante Barroso, ao lado da Igreja de Santa Cruz. Segundo dados da Central do Cadastro Único, cerca de 4.500 famílias da capital paraense ainda precisam fazer o recadastramento. O prazo final é 12 de dezembro. Após o mutirão, o processo pode ser feito nos 12 centros de referência de assistência social em Belém. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia.
Em Belém, o dia deverá ser parcialmente nublado e com poucas nuvens. A temperatura mínima será de 23 e a máxima de 33 graus. Em Salinópolis, também no Pará, o clima será quente com muito sol durante todo o dia. A temperatura mínima será de 26 graus e a máxima de 31. E em Barra do Corda, no Maranhão, a quinta-feira ficará com sol e nuvens durante boa parte do dia. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 33 graus. A Fundação Curro Velho, aqui em Belém, está com as inscrições abertas para a mostra de artes cênicas no próximo intervalo, com temática sobre o Dia da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro. A mostra é um espaço para a apresentação livre de espetáculos montados por alunos e ex-alunos de teatro, dança, música e circo da Fundação. Cada espetáculo deve ter duração máxima de 10 minutos e os artistas são responsáveis pela montagem e execução da obra. Mais informações pelo telefone 3184-9112. E hoje o instrumentista paraense Adalber Carneiro apresenta o espetáculo Anúbia, no Sesc Boulevard, em Belém. Anubiá é o nome de um instrumento indígena. O espetáculo tem o mesmo nome do terceiro disco do músico e a mistura de sonoridade amazônica com influência do jazz e a entrada é franca. E agora vamos falar de literatura e poesia. Em 80 anos de vida foram inúmeros os feitos deste homem considerado por muitos como uma das mais lúcidas e brilhantes inteligências do Pará. Membro da Academia Paraense de Letras, Otávio Avertano Rocha é escritor, poeta, crítico literário e jornalista e se autodefine como um operário da palavra. Ele conversou com Caroline Guimarães. Ele completou 80 anos no dia 3 de novembro, é figura importante para a sociedade paraense e eu converso agora com ele, Otávio Avertano Rocha, que é membro da Academia Paraense de Letras. Muito obrigada por nos receber aqui na sua casa. A gente queria saber primeiro como foi que começou essa sua história com a literatura, né? Hoje, grande parte da sua contribuição são grandes poemas. Olha, na verdade, a minha vida começa vinculada à literatura a partir, como eu já disse na nossa conversa particular, a partir dos 14 anos de idade. A partir dos 14 anos eu comecei a publicar versos e poemas nos jornais locais, principalmente nos jornais locais. A partir daí eu comecei realmente a estudar, a ler literatura ao lado de outras atividades que também tinha, tais como a prática do jornalismo, e também a prática, por exemplo, do estudo da filosofia, do estudo da economia e, posteriormente, do estudo do direito. Filosofia e economia foram, sem dúvida nenhuma, os meus primeiros amores. Pois é, como você mesmo disse, você mantinha essa prática, a prática de outras, paralela à prática de outras atividades, e você é um homem de muitas atividades, né? Hoje, quando se fala em ética, em filosofia, em direito, você acaba se tornando referência. Como é que você lida com todas essas atividades? Olha, eu lido com muita humildade. Na verdade, eu apenas sei, como diria Sócrates, que nada sei, né? Então, eu tenho realmente, na minha mente e no meu comportamento, uma atitude socrática. Isto é, a humildade diante do conhecimento. A leitura, para mim, faz parte, é tão importante quanto o ar que eu respiro, compreendeu? A leitura, para mim, é mais importante até do que a própria escritura. A leitura realmente é o ar que eu sei, que eu respiro. Quer dizer, sem essa leitura diária, sem uma dose diária de leitura, eu realmente não sei se sobreviveria, entendeu? É uma espécie de cocaína do espírito. E nessa sede, nessa fome de leitura, você é um dos imortais da Academia Paraense de Letras e hoje, no Dia da Cultura, você recebe uma homenagem da própria Academia. Essa imortalidade é uma imortalidade que muito me honra, mas é uma imortalidade tênue, frágil. E você não é imortal pelo seu corpo. Pelo seu corpo você sabe que tem uma destinação final, que é a morte, né? Mas é uma imortalidade pelo seu espírito, pela sua cultura, pelo que você faz, pelo que você constrói, pelas obras que você deixa, pelas aulas que você dá,
pelas dissertações que você aprova, enfim, por toda essa necessidade que você tem de transmitir esse conhecimento que você buscou durante a sua vida. Mas eu estou feliz. Tenho uma família, tenho minha mulher, tenho 2 filhos que são adolescentes e pré-adolescentes, uma menina de 13 anos e um menino de 12 anos. Tenho minha mulher, Nalva, que realmente me atende, que é uma pessoa que realmente me quer bem. E eu estou feliz, entendeu? Feliz. Agora, ainda mais feliz, porque eu faço 80 anos rodeado pelo calor dos amigos. Que isso, para mim, é realmente um grande prêmio. Entendeu? Eu, na realidade, nunca esperei esse prêmio. Mas vamos lá, vamos ver como caminha a humanidade nesses próximos 80 anos que eu espero percorrer. Muito obrigada por conversar conosco, parabéns pelo seu aniversário. Quem sabe, então, até uma próxima conversa como essa. Muito obrigada, Bertano. Às vésperas dos 160. Se Deus quiser. Nós conversamos agora com Otávio Bertano Rocha, um homem simples e brilhante que merece certamente todas as homenagens. Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o Portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!